aí, Rafa da Jazz aqui. E o que eu quero comentar um pouquinho para vocês hoje é sobre imóvel na planta. Vale a pena ou não vale, Rafa? Tem gente que fala que é mais barato, tem gente que fala que é pegadinha, tem gente que fala que vou perder tudo que eu for investir, tem gente que fala que fez o negócio da vida dele com um apartamento comprado na planta. Vale a pena ou não vale? Vamos racionalizar isso daí? Para começar a brincadeira, nós temos que entender que, evidentemente, como todas as coisas na vida, não existe uma resposta óbvia. Em 100% dos casos vai ser bom, em 100% dos casos vai ser ruim. Vamos pensar em quais os prós e contras, e você balança e entenda que, de repente, alguém pode ter feito um negócio da China e outra pessoa pode ter perdido muito dinheiro. Mas, se você fizer na sua forma, encaixar na sua realidade, pode dar certo ou não, de acordo com a forma como você praticar. Perfeito? Vamos começar entendendo o seguinte. De ponto positivo. Sim. Existe uma tendência a que os valores sejam mais em conta do que comprar um imóvel pronto. Isso é basicamente em motivo de que você está praticamente fazendo ali uma sociedade com a pessoa que está construindo. Se você compra antes da entrega, existe uma possibilidade de que a pessoa utilize o recurso que você já está pagando desde já para construir o imóvel, e isso vai fazer com que consiga então um potencial de negócio melhor para ela, e portanto ela transfere uma parte disso para você, e no final fica em geral um pouco mais barato, sim. Extremamente, ridiculamente, super mais barato, Rafa? Não, mas um pouquinho sim, mas você tem que saber fazer as contas. Vamos chegar já nesse ponto, no que geralmente as pessoas não colocam na ponta do lápis. Um ponto positivo é que, além de ficar mais barato, você vai conseguir fazer um parcelamento. O que é positivo e não, né? Porque grande parte dessas parcelas são pagas antes da entrega da obra, o que não seria exatamente um benefício. Então, quando você fala as parcelas posterior à obra, aí sim seria uma vantagem, uma forma de colocar no seu bolso. Economicamente, não é legal você parcelar com parcelas que são anteriores à entrega de alguma coisa, né? Isso é um benefício muito mais para quem está vendendo do que para quem está comprando, né? Não, mas senão não cabe no meu bolso. Aí é um problema econômico seu. Então resolva-se que é possível, sim, muito melhor você economizar durante um período, juntar e ganhando juros sobre aquilo e depois pagar tudo de uma vez, né? Aí se você não consegue economizar, aí são outros 500. Mas a princípio a parcela é positiva após a entrega da obra, é algo bom para você, e antes da entrega da obra. É algo que teoricamente lhe prejudica, ok? Agora um benefício que eu acho muito legal é você ter a possibilidade ali no seu apartamento de você poder escolher qual é o andar, qual é a vista que você vai ter, né? A posição mais exata. Tudo isso faz com que, quando você vai comprar um imóvel pronto, você não consegue ter esse nível de personalização, né? De escolha, né? E personalização vai mais a fundo, porque aí quando você está comprando um imóvel na planta, você ainda vai ter possibilidade de finalizar ele como você gostaria de finalizar, dar sua cara, o seu toque pessoal, coisas que quando você compra um imóvel pronto, você teoricamente não tem esses mesmos benefícios, porque você já está pagando pelo acabamento que já está ali. Pode ser que você refaça o acabamento, mude em alguns pontos, mas você vai ter pago e vai pagar de novo pela reforma, né? E o imóvel na planta você economiza nesse acabamento que muitas vezes não seria o adequado para você e coloca diretamente aquele acabamento que tem a sua carinha, por assim dizer. Tá? Então, basicamente são esses os pontos positivos. Agora, se você para para pensar financeiramente, eu diria o seguinte: quando você for colocar na ponta do lápis, bom, se você está pagando, sei lá, R$ 3.000 por mês de parcela aqui hoje, né, você já está pagando um valor e você não mora no imóvel. Então eu consideraria você parar para pensar em quanto tempo qual seria o valor para alugar um imóvel como esse daí. Porque durante esse período que você está pagando e não está morando, é um período que você tem que colocar na ponta do lápis. Porque se você tivesse comprado um imóvel pronto hoje, você já poderia estar morando nele, certo? Agora, como você está comprando um imóvel na planta, você paga a parcela que você pagaria no imóvel pronto, só que não mora nele. Então existe um custo diferente aí, que imagina que você tivesse comprado um imóvel pronto. Você poderia comprar ele e alugar ele e ganhar um dinheiro em cima disso desde o primeiro mês, certo? E se você tem um imóvel na planta, você não ganha esse dinheiro. Então é um valor que dificilmente as pessoas colocam como fator agregador e que tem que ser considerado. E quando você tirar o valor de locação referente ao período pré-entrega, pode ser que o benefício não fique mais tão evidente assim.
Se você fizer a conta, você vai perceber que ainda existe um benefício, mas ele começa a ficar um pouco parecido os valores dos dois imóveis. Na verdade, todos os investimentos, quando você colocar tudo na ponta do lápis, os valores nunca vão ficar abismalmente diferentes, tá? Sempre vai ficar relativamente parecido. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Existe um benefício financeiro, isso eu quero dizer, mas não é uma coisa de outro mundo. O que eu quero que você veja como principal ponto aqui é que basicamente você está comprando um negócio que tem uma porcentagem de risco maior e por isso você está tendo um benefício financeiro. É basicamente isso o imóvel na planta, tá? Então, por que tem risco, Rafa? Imagina você compra um imóvel pronto. Você compra um imóvel pronto, toma lá da cá, toma o dinheiro, me dá um imóvel, não tem risco nisso, né? Se você viu toda a documentação, não tem risco. Agora, se você está comprando um imóvel na planta, você está pagando por algo que ainda não está lá, né? Você está pagando por algo futuro, algo que ainda vai ser produzido. Então, existe um risco. E é evidente, é fundamental que, neste caso, você vá muito a fundo em quais os riscos que você está tomando. Vamos começar com a questão da reputação dessa empresa que está te entregando. Pesquisa isso, busca, sei lá, no Reclame Aqui, busca no Google, veja quais as notinhas que as pessoas deram no Google, no Facebook para essa empresa, veja quais são as reclamações. Certamente, se essa empresa é uma empresa de histórico, de não entregar no prazo, de burlar o sistema, de colocar coisas no memorial descritivo, pegadinhas, vão ter pessoas falando sobre isso. Então fique esperto. É só você aí se precaver que você vai conseguir encontrar as empresas que querem te sacanear. Perfeito? Nós temos aí um prazo de entrega, voltando a essa questão do valor, nós vamos falar de um prazo de entrega que, além daquele período que está estipulado no contrato, você não pode contar com o número, com o valor que está no contrato. Até contratualmente, você vai ver lá que eles podem atrasar 6 meses, depois prorrogar por mais 6 meses. Então, são 12 meses a mais que eles podem adicionar aí, tá? Então, puxando isso para o valor, quanto custaria 12 meses alugando um imóvel como esse daí? Tudo isso daí tem que ser contabilizado aí na ponta do lápis para você ver se vale a pena ou não, tá? Para que você tenha certeza, o ponto principal que eu vou te colocar aqui é o seguinte: tem 2 documentos extremamente importantes que você precisa verificar no que diz respeito a esse imóvel. Nós vamos falar, primeiramente, o contrato de compra e venda. Não faça a besteira de comprar um negócio sem saber exatamente quais são as regras daquele negócio jurídico que está sendo praticado. Então você está comprando um imóvel, então na verdade uma promessa de entrega de imóvel, um imóvel para ser entregue no futuro. Veja tudo que está escrito lá, leia de ponta a ponta, tanto o contrato quanto o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo, Rafa? É basicamente um documento que traz todas as características de como o imóvel será entregue. No que diz respeito a características de piso, de acabamento de parede, de porta, né, do prédio essencialmente, da construção, tudo vai constar ali. Então muitas vezes você pode ver que de repente o corretor, no intuito de vender, lá o vendedor que está lá te atendendo, pode falar que é entregue alguma coisa no imóvel que não consta no memorial descritivo. E o que vale? A palavra do corretor ou o memorial descritivo? Memorial descritivo. Então, não, Rafa, o corretor me falou que vai entregar o apartamento aqui com um piso que é um porcelanato da Broadway, Porto Belo, 90 por 90, acabamento em mármore, mármore Carrara, o negócio vai ser maravilhoso, por isso que eu vou comprar. Ótimo, fala para ele te mostrar onde consta isso no memorial descritivo. E aí, constando no memorial descritivo, sim, aí beleza, aí pode acreditar nele. Não deixe de conferir, tá? Não é porque você está conferindo que você está descreditando o corretor. Só conferindo, né? É bom que a gente consiga levar aí a certeza todo o processo que nós estamos realizando, ainda mais considerando que estamos falando de um imóvel que vai ser entregue no futuro. Então tenha essa certeza, traga essa certeza para a sua realidade. E falando em realidade, além da questão jurídica, você também tem que pensar aqui junto comigo na questão financeira. Já falamos um pouquinho da questão financeira, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo, tá? O que eu quero que você veja diz respeito principalmente à evolução das parcelas. Veja qual é o índice anexador dessas parcelas, né? Então, se nós estamos falando de uma parcela que vai ser anexada, qual é o índice anexador? Geralmente, nós vamos falar até a entrega de INCC,
E depois, daí em diante, a gente pode ter outros índices que podem ser bastante perigosos. No exato momento, nós temos aqui um IGPM acumulado dos últimos 12 meses de 17,78%. O que significa basicamente que se você tivesse comprado um imóvel que tivesse atrelado a ele um índice de indexador de IGPM e você tivesse comprado um imóvel de 500 mil, você teria nesse exato momento que pagar nada mais do que R$ 88.900 pelo último ano. Então fica muito esperto para saber qual é o índice que está atrelado à correção. Muitas vezes, presta atenção, quando você pega uma tabela como uma tabela Price, aqui no Brasil, ela pode ser extremamente perigosa, porque os nossos índices atrelados aqui, eles têm números muito altos, são de taxas muito altas. E é comum, existia muito isso no passado, agora nós tivemos um pouco mais de equalização e agora com a Selic na altura que está, nós podemos voltar a ver isso. Nós podemos observar muitas vezes uma taxa de correção maior do que o valor que foi amortizado. O que significa isso? Traduz para mim, Rafa. Significa basicamente que você paga uma parcela de R$2.000 no mês e no outro mês, ao invés de você ter que pagar menos, o seu total para pagar sobe. Então fica muito esperto, quando forem principalmente tabela Price, evita pagar a menor parcela que consta lá. Se a parcela, o menor número que você pode pagar é 2.000, considera pagar pelo menos 3, para você garantir que a sua parcela vá reduzindo. Não tenho condições de uma tabela Price pagar esse adicional, Rafa. Então foge disso, porque provavelmente na evolução das parcelas você não vai dar conta de pagar. E esse é o ponto mais crítico que eu quero trazer deste nosso encontro. Tome muito cuidado para não arcar com uma responsabilidade que você não consegue pagar. Veja a evolução das parcelas, os valores que você vai ter que pagar na evolução dos meses. Pensa em qual é o índice que vai ser atrelado a esse pagamento para garantir que lá na frente o seu salário continue dando conta de pagar. Porque se você tiver que devolver, você pode observar no contrato lá, mas a taxa de devolução vai ser de alguma coisa em torno de 60%, 70% do valor que você pagou. E aí você vai perder uma bolada se você tiver feito esse investimento errado. Então fique esperto com essas regrinhas. Continua sendo um bom negócio, algo que sim eu recomendo, dá para ganhar uma grana fazendo isso, mas existem alguns riscos que precisam ser mitigados para ter uma garantia de que você faça um bom negócio, mas com segurança. Perfeito? Se você tiver qualquer dúvida, algum ponto, é um trecho um pouco complexo para a gente conseguir explicar em só 10, 15 minutos. Se você tiver alguma dúvida ainda, você coloca aqui embaixo. De repente eu faço um vídeo exclusivamente para essa dúvida que você quiser colocar. Ou no mínimo eu te respondo aqui, te esclarecendo essa dúvida. Ou te dou um up lá no Instagram e a gente troca uma ideia. Perfeito? Desde já agradeço. Gratidão de verdade, você é o motivo da nossa existência e clica no sininho para continuar recebendo um material bacana como esse daqui. Valeu, até a próxima.